Fala galera, tudo bem? Tô aqui com mais um vídeo e eu quero compartilhar com você o meu devocional sobre guerra na mente, o conflito que você tá na mente, né? A maioria das pessoas que me seguem em redes sociais, a maioria tem esse conflito com a sua identidade e hoje quero falar um pouco sobre isso, sobre identidade, conflito na mente, como você ter uma mentalidade restaurada e eu tenho certeza que esse devocional, esse meu estudo possa te ajudar. Eu quero que antes de você ver esse vídeo, assim, cara, pega uma caneta na mão, escreva, porque é bom quando Deus fala com você, você começar a anotar, porque quando você começa a anotar os vídeos, não só o meu, ou de outra pessoa, é, é mais fácil de você decorar as coisas e depois ter em prática. Então seria muito bom quando você nota versículo, é bom quando você está num culto, você notar as coisas que o pastor fala. Isso traz uma maturidade espiritual, porque às vezes você tem muita informação, mas essa informação, para ela ser da sua mente, ela é rapidinha. Quando você tem essa informação, você anota ela e você começa a estudar em cima das informações que o Espírito Santo tá revelando para você, é outra mudança de mente. Porque às vezes você procura uma informação, uma revelação de a pessoa que está assistindo. Mas quando você tem a revelação do próprio Espírito Santo na leitura da parada, da Bíblia, do versículo, é outra mudança de mente, é outra mentalidade sendo transformada. Então hoje eu quero falar sobre identidade, uma mentalidade transformada. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero ler com você lá em 2 Coríntios 10, no verso 3, fala assim: embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas nossas que nós lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos o raciocínio mente e toda arrogância que se levanta com conhecimento de Deus. Levamos o cativo todos os pensamentos e obediência a Deus. Um exemplo, então eu peguei esse versículo de 2 Coríntios, aqui eu pego, eu vou a rabisco, põe onde que Deus falou comigo, e ali aqui Deus deixa claro que nós não lutamos com lutas carnais, pessoas, nós lutamos com tudo na nossa fortaleza, que a fortaleza que ele está referindo que é o inimigo, que não deixa você ter o raciocínio sobre a palavra de Deus. O diabo, ele tenta manipular a sua mente para que você não tenha uma revelação da sua identidade e da sua libertação, né? Quando a gente fala libertação, as pessoas pensam, nossa, vai manifestar demônio. Não é isso. Também acontece isso, mas esse vídeo é especificamente libertação das suas prisões mentais. Tudo que você estava preso no seu passado, tudo acusação. Quando o diabo, ele procura uma fortaleza na sua mente para que você seja preso naquilo e você não acredita na palavra de Deus. É isso que está dizendo aqui o apóstolo Paulo, que ele fala assim, que a nossa luta não são carnais, mas são poderosos para destruir as fortalezas. Quando você, o que destrói a fortaleza? Quando você pega um versículo e você decora ele, quando vem a guerra espiritual na sua mente, você tem a palavra de Deus para confrontar aquilo, porque ele fala assim: o diabo, ele vem para destruir o raciocínio, para que toda arrogância que está em nós, para que não tenha conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, o diabo quer deixar você uma pessoa arrogante e de não acreditar na verdade de Deus. É por isso que você precisa ler a palavra com o Espírito Santo. Antes de fazer esse vídeo, eu orei, disse: Deus, fala comigo e fala com as pessoas que vão assistir. Porque se você ler a Bíblia e não entender que Deus falando, você é apenas um livro. Então, você tem que ter a palavra no seu coração. E eu estava estudando sobre isso ontem, que vou trazer umas palavras-chave para que você possa trazer na sua mente uma transformação, ou seja, o que você mais está sendo condenado na sua mente? Quais são as palavras que o inimigo mais está manipulando? Falando que você não vai conseguir mudar de uma mentalidade vencedora, seja qual área que você está presa, qual área da sua vida que o diabo está manipulando. Um exemplo, eu dei aqui
Por muitos anos eu pensava eu acreditava que a minha mentalidade era masculina, que eu vivia masculina, que eu ia ser masculina, ia morrer masculina. Então eu fiquei 25 anos com essa mentalidade, ou seja, o diabo, ele ele entrou na minha fortaleza, na minha mente, manipulou os meus pensamentos, então eu acreditei isso por muitos anos, 25 anos imaginando eu masculina, mentalidade masculina. Quando eu me converti, quando Deus trouxe uma nova vida, uma nova restauração, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, ter os confrontos comigo mesmo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma espada, ela é dividida entre alma e espírito. Se a palavra de Deus está só na sua alma, você não vai ter o pensamento de Deus, na sua alma ela tem emoções. E a gente não vive pela emoção, a gente vive pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, o teu espírito conecta com o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a confrontar dentro de mim, a palavra de Deus me confrontava e me trazia uma libertação. Então o que coloquei aqui? O que mais me prendia a minha fortaleza na minha mente? Que o diabo prendia a minha mentalidade masculina. Então o que eu fazia? Eu olhava para o espelho e declarava para Deus: Deus, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Mas como que eu sei desse versículo que está lá em 2 Coríntios? Porque você tem que ter uma palavra de Deus na sua mente, porque quando o diabo ele vai confrontar você, ele vai confrontar em cima de palavra. Ou seja, quando o diabo confrontou Jesus lá no deserto, o que o diabo ele fazia? Ele confrontava Jesus na palavra. O que Jesus fazia? Rebatia na palavra. E o diabo ele saía. Porque a verdade entrava, a mentira tinha que sair. Então essa verdade que nós temos que ter na mente, a palavra de Deus, que quando a palavra diz, tudo que você fala, meu, ou ela traz vida ou ela traz morte. Se você tá meditando a palavra de Deus, trazendo renovação na sua mente, cara, ela vai trazer uma cura, ela vai trazer uma restauração. Então o que eu fiz? Eu decorei esse versículo. Eu sou uma nova criatura, eis que fez tudo novo. Eu sou uma nova criatura, eis que fez tudo novo. Tudo isso eu declarava quando viu as guerras na minha mente. Então, qual que era a outra mentira que eu carregava sobre na minha mente? Por ser muito conhecida nas redes sociais, eu queria ser popular, então o que eu fazia? Eu comprava roupa exagerada, eu era obcecada por roupa, então toda vez que eu me sentia, tipo, vazia, sei lá, tristeza, eu ia lá na loja, comprava um monte de roupa para satisfazer o meu desejo, então eu era presa nesse sentimento de aceitação social. Quando eu tava passando por esse processo de mudança, eu entendi isso em mim, então eu procurei esse nível, esse meu, eu preciso mudar isso, porque além de eu comprar demais, eu acabava me endividando, então eu tinha outros planos para fazer na minha casa e não poderia fazer, porque eu estava focado só num objetivo, que era comprar roupa. Então, quando eu tive essa mudança de mente, eu comecei a parar de comprar roupa, eu parar de ficar pensando em redes sociais, comecei a pensar em mim, comecei a fazer uma nova mudança dentro de mim. Tudo isso foi mudando os meus pensamentos. Então, qual que é dentro de você que está sendo uma prisão para você? Qual era outra prisão que eu estava? Era liberar o perdão para as pessoas que me feriram. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista das pessoas que me feriu e declarei para Deus, confessei para Deus primeiramente esse pecado, essa prisão que eu estava vivendo, depois acabei confessando para os meus pastores e ali liberei o perdão e eu recebi o perdão, porque se você não saber perdoar, você nunca vai sentir perdoado por Deus. Então é uma palavra-chave, a primeira mudança da sua vida é liberar o perdão. Então isso trouxe na minha mente. Então eu comecei a pedir para Deus as lembranças que eu estava presa, para que eu começasse a declarar para Deus. O que eu mais recebo vídeo não, pode dizer, mensagem de pessoas falando assim: eu não consigo esquecer o meu passado. Como que eu faço para esquecer o meu passado? Cara, tudo está na sua mente. Eu te pergunto, como você está alimentando a sua mente? O que você está se alimentando? Lá em Provérbios 23:7 fala assim: tudo que você imagina, assim você é. Se você está ali alimentando o seu ex, a sua ex, você está alimentando o espírito de acusação,
Isso, tudo aquilo que você, uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade, tanto que você está focado naquilo. Quando você foca naquilo, aquilo vai se tornando uma verdade dentro de você. Então o que você tem que fazer? Meu, você viu que você está nessa prisão, o que que você faz? Ó, você pega uma lista, pega uma caneta, escreve as pessoas que você já se envolveu sexualmente ou beijou, enfim, você escreve isso, porque a palavra diz que nós somos, quando você tem uma relação sexual, você acaba se tornando uma só carne, ou seja, você é aqui, você é essa pessoa. Quando você acaba beijando, o beijo também, eles é um símbolo também sexual, porque, enfim, quando você tá aqui e essa pessoa tá aqui, você acaba tendo uma relação sexual com ela, você acaba se tornando uma só chave com ela, ou uma só alma com ela. Então, ou seja, essas visitações que você tá tendo é demoníaco. Então o diabo ele vai visitar em você em sonhos ou pensamentos no seu dia a dia. O que que você tem que fazer? Declarar para Deus que você quer ser livre dessa pessoa e você faz uma lista no caderno, Deus, ora com fé, Deus, eu denuncio no mundo espiritual essa pessoa, que essa pessoa seja livre e eu seja livre dela, eu devolvo a alma dela e ela devolva a minha alma. Não, eu não acredito nisso, cara, é autoprofético, isso eu fiz e funcionou e deu certo, graças a Deus. Meu, só pra você ter noção, quando eu fiz isso com a pastora, ela falou assim, olha, pega uma lista, escreve todas as pessoas que você se envolveu. Meu, quando eu fiz essa lista, quando ela começou a orar comigo, chegou a manifestar, só pra você ter uma ideia, cara. Começou a manifestar. Eu comecei a ver grito dentro de mim, vi pessoas, um monte de mão dentro de mim, e eu comecei a berrar, porque isso é muito forte, porque é almas que você acabou se conectando, tendo junto quando você tem relação sexual. Então você acaba entrando numa perversão sexual, então tudo aquilo vai entrando dentro de você, dentro da sua alma, tudo tá no teu espírito. Quando você confessa isso para Deus, para as pessoas que eu digo assim, seu pastor, seu líder, fala assim, olha, eu preciso denunciar isso, eu quero ser livre disso. Aí o Deus vem e limpa você. Cara, eu tava lendo esse livro aqui, ele é muito bom, Porcos na Sala. Ele é um manual para libertação, para você que está nesse conflito. Meu, invista na sua alma, invista no seu ministério, invista na sua vida, porque já disse aqui, cara, não adianta você na igreja dia de domingo, não adianta você só ver vídeos no YouTube, isso não vai mudar você. O que vai mudar você no seu dia a dia, diariamente, orando, buscando a palavra, buscando conhecimento. E nisso, cara, esse livro, olha o que ele está escrito aqui, eu vou ler para você o que ele fala. Disso, vemos que o Espírito Divino passa a habitar no espírito humano e na hora da salvação, o espírito demoníaco estão realigados na alma do corpo do cristão. Os demônios ali afligem as emoções, a mente e a vontade do corpo físico, mas não consegue no espírito do cristão. Vou dar uma resumida aqui. Ó, o Espírito Divino, Espírito de Deus, habita em nós quando nós confessamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Quando você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo, ele habita em você, ele está dentro de você, você fala com ele, ele traz revelação sobre você. E ele fala assim, quando você tem um Espírito Santo, o espírito demoníaco, Satanás, seus demônios, ele invade a sua alma, o seu corpo, ele fica ali escondido e quando ele não for denunciado, é por isso que as pessoas elas demoram para ter um processo de libertação. Por quê? Porque ele está escondido na fortaleza da mente, ele está ali manipulando a pessoa para ele não acreditar na libertação, para ele não acreditar na verdade, então ele manipula o pensamento da pessoa. Quando a pessoa ela tem uma experiência forte com Cristo, quando ela tem uma experiência com Deus, a pessoa ela confessa para Jesus, ela confessa para o seu líder ou para o seu pastor, aqueles demônios ele sai manifestando, ele sai com vômito, ele vai sair, tudo que entrou tem que sair. E ele continua falando, a finalidade da libertação é tirar o demônio das transgressões da alma e do corpo, em nome de Jesus, ou seja, para tirar os demônios que manipulou você, manipulou as suas transgressões, os seus pecados, você tem que repreender no nome de Jesus, para reinar também sobre essas áreas. Jesus, ele é provisões para o homem, e toda
mas parte da responsabilidade do homem, conforme é demonstrado os seguintes trechos. Por exemplo, para você ser liberta, é a sua responsabilidade, não é uma responsabilidade de um pastor ficar acima de você, de uma liderança ficar acima de você, de um youtuber ficar acima de você. É sua responsabilidade de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua mente. Então, está escrito lá em Filipenses 2,12, fala assim: desenvolvi uma salvação com temor e tremor, porque Deus ele efetua em nós, e tanto no querer como no realizar, segundo a sua vontade. Ou seja, você tem que pedir isso para Deus, essa transformação, você tem que pedir para Deus essa cura, essa libertação, seja ela na sexualidade, seja ela numa depressão, seja ela num abuso sexual, seja ela, sei lá, qualquer área de pecado que você sabe que você está preso, você coloca num papel, denuncia para Deus, espiritualmente falando, depois chega no seu líder ou no seu pastor e confessa isso. Ah, Grazi, eu não frequento a igreja. Grazi, eu não. Meu, você precisa estar numa igreja, porque Deus, ele quer tratar você através da igreja. Como que você vai sentir o confronto se você está na sua casa? Quem vai te confrontar? Por quê? Porque teve uma mudança rápida, porque o confronto faz isso. Então é uma responsabilidade sua cuidar da sua mente, das suas emoções. Não adianta você assistir um canal no YouTube e você pegar várias dicas, mas se você não jejuar, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não ter um tempo com Deus, se você não levantar adoração para Ele, meu, e tudo isso é em vão. A palavra diz, cara, se você não orar, de vão trabalha o sentinela. Ou seja, você tem que ter isso habitualmente na sua casa, tem que ter esse tempo com Deus. Meu, esse tempo de quarentena, meu, é o tempo de você se mergulhar na palavra e se libertar os conflitos dentro de você. Jesus, como ele venceu Satanás no deserto, na palavra de Deus. Antes dele ir para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E para você vencer as suas tentações, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Como eu posso estar cheio do Espírito Santo de Deus? Lendo a palavra, fazendo adoração, fazendo um louvor, tudo isso que vem do alto, você precisa ser cheio disso. Foi meu processo de mudança, foi dessa forma, eu tomei a decisão de ter uma transformação de mente, eu não queria mais viver a vida que eu levava, eu entendi que eu era em Cristo, eu vi a misericórdia dele, eu vi os milagres na minha vida, eu comecei a enxergar coisa que os meus olhos naturais não enxergavam, e Deus começou a mostrar os olhos espirituais para mim. Ou seja, cara, se você tiver com a mentalidade travada, você não vai conseguir ver a sua libertação. Amém? Então que esse vídeo possa te ajudar. Se alimenta, meu. Meu, se as redes sociais, cara, tá tomando seu tempo, meu, na moral, meu, exclui por um tempo, meu, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu fiz isso. Eu precisei ficar 1 ano sem redes sociais para me ter uma mudança, uma libertação total dentro de mim. E até hoje estou num processo, porque até Jesus voltar, Jesus precisa de libertação todos os dias tem que confessar o pecado, todos os dias tem que conversar com Deus, todos os dias tem que renovar nossa mente. Amém? Então esse é um vídeo, mudança de mente, crise de identidade, conflito na tua alma. Compartilhe com as pessoas que tá passando por esse processo. Meu, ajuda essas pessoas, não abandona ela. Esse é um tempo que as pessoas estão se esfriando, estão entrando em depressão. Meu, cuida das pessoas, ajuda o seu próximo. E que esse vídeo pode te ajudar. Deixa o seu comentário, curte aí e até o próximo vídeo. Até mais.